Neste vídeo, vamos apresentar algumas chaves para ler e entender a carta aos Gálatas. E desta vez, a nossa mesa será virtual, por conta desse momento difícil que vivemos da pandemia. Maria Antônia, Chig, Raimundo, já conhecidos de vocês, estarão conosco e nos ajudarão nessa caminhada de estudo e reflexão. Para iniciar, vamos olhar para a realidade, o contexto que deu origem à carta aos Gálatas. Maria Antônia, é com você. Oi, Gisele. Oi, Chig. Oi, Rai. Que bom estar com vocês, refletindo sobre esta carta. E que bom estar também com todos vocês que nos acompanham, apesar das dificuldades próprias desse tempo. Então, Gisele, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, durante a segunda viagem missionária, entre os anos 49 e 52 depois de Cristo, Paulo percorreu o norte da Galácia, ou seja, da Ásia Menor, ali a região em torno das cidades de Ancira e Pessinonte. Ele passou por aí evangelizando os Gálatas, que eram descendentes de antigos imigrantes celtas. Eles vinham do território da Gália, o que hoje é a região da França, Bélgica e Itália. Na terceira viagem, entre 53 e 57 depois de Cristo, ele passa novamente pela mesma região. E a Galácia, só lembrando, era uma província basicamente rural, agropecuária. Lá havia grande produção de cereais, vinhos, grãos em geral, como também pequenos rebanhos. As enormes fazendas de ovelhas ocupavam grande parte da região e a maioria das terras pertencia ao Império Romano. Como era a prática do Império, a riqueza da produção da região beneficiava somente a elite local e grande parte era levada para Roma para enriquecer a autoridade imperial. É daquela época o ditado: todos os caminhos conduzem a Roma. Enquanto a elite se beneficiava das riquezas das províncias dominadas, a maioria da população estava submetida à escravidão do império e sofria com a miséria e a constante exploração e violência dos governantes. Por volta do ano 50 depois de Cristo, nesta realidade sofrida, as comunidades de seguidoras e seguidores de Jesus nasceram por ocasião de uma longa permanência de Paulo, devido a uma doença que não se sabe ao certo qual era, mas uma doença que causava desprezo e repugnância. Os convertidos gálatas, que eram pobres e escravos em sua maioria, acolheram Paulo, doente, estrangeiro, e essas pessoas se abriram para o ensinamento dele sobre Jesus de Nazaré. O Evangelho de Jesus havia causado entusiasmo em meio aos Gálatas. Ele pregava a irmandade em nome de Jesus Cristo crucificado, o que suscitou o sonho de vida nova e liberdade para quem vivia sob o jugo da escravidão. Chig, este entusiasmo das comunidades durou muito tempo? Primeiramente, muito obrigado pelo convite para participar deste encontro virtual. Então, sua pergunta, Gisele. Entusiasmo dessas comunidades durou pouco. Por volta do ano 53,
ou 54 depois de Cristo, elas entraram em crise. Os convertidos gálatas foram seduzidos pelo grupo judaizante e começaram a ser prisioneiros do jugo da lei. O que significa judaizante? É o modo de viver como judeus segundo a cultura e os costumes judaicos, como afirma Paulo. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que os enfeitiçou a vocês que tinham diante dos olhos os traços bem claros de Jesus Cristo crucificado? Quero saber somente isto de vocês. Foi pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela aceitação da fé? O grupo judaizante tentou impor aos convertidos gálatas a circuncisão e a lei do puro do impuro como meio de alcançar a salvação, provocando a segregação, desigualdade e crise nas comunidades. E, ao mesmo tempo, atacou o evangelho e a prática pastoral de Paulo. E, para piorar a situação, havia também um grupo que estava transformando a liberdade cristã em libertinagem, causando vários problemas. Bom, já temos uma ideia do contexto da carta aos Gálatas. Agora, olhemos um pouco na linha do tempo e lugar. Raimundo, quando e onde a carta aos Gálatas foi escrita? Antes de mais nada, minha saudação a você, Gisele, e aos demais companheiros desta mesa virtual e a você que está nos assistindo. Muito obrigado. Informado da grave ameaça para a fé em Jesus Cristo crucificado, seu verdadeiro evangelho e a prática do amor, igualdade e a unidade, bem como a acusação contra sua condição de apóstolo, Paulo escreveu a carta aos Gálatas com raiva e emoção. Provavelmente ela foi escrita de Éfeso entre o ano 54 e 55 depois de Cristo. A carta contém 5 argumentos usados por Paulo contra seus adversários. São argumentos históricos, teológicos, exegéticos, batismal e emocional. Eis um possível esquema para a carta. Introdução. Capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Apresentação do tema O Evangelho de Cristo baseado na graça de Deus. Primeira parte, que vai do capítulo 1, versículo 11, até o capítulo 2, versículo 21. Ali nós encontramos o relato autobiográfico e histórico. Na segunda parte, que vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 12, temos o argumento contra os adversários. Terceira e última parte, que é do capítulo 5, versículo 13, ao capítulo 6, versículo 10. Exortação, ética, liberdade e caridade. E por fim a conclusão. Capítulo 6, do versículo 11 ao 18, que é uma severa advertência contra o grupo judaizante radical.